Acontece que historicamente, o Vilela, voltando lá atrás assim para falar um pouco do contrabando, o Brasil passou por uma guerra com o Paraguai, ele praticamente dizimou o Paraguai. E aí, pro Paraguai tentar se reerguer, porque ele já estava iniciando uma industrialização, ele não tem saída para o mar, ele fez um projeto que ele isentava ou baixava muito os impostos. O Brasil vivia bastante do café e nos anos 50, 60 o café entra numa crise muito pesada. E aí o que acontece? O Paraguai baixa mais ainda a taxa para exportação. Então o Brasil, o que ele começa a fazer? Importação. Importação e exportação, tanto faz. Tanto que o Brasil subiu a taxa da exportação de café, então compensava mais você tirar café daqui, levar para o Paraguai e exportar por lá. Pô. Mas ia cheio de café e voltava com outra mercadoria, né? Então começou esse contrabando muito forte daqui para lá o café e de lá para cá o cigarro. E aí, conforme o governo foi fazendo a estruturação em cima do tabaco e o aumento de impostos, a gente tem uma campanha contra tabagista nos anos 90 muito bem forte. Bem pesada, né? E aí sobe-se aqui no Brasil 90% o imposto do cigarro e lá no Paraguai é de 13% a 20% dependendo da região. E aí esses cigarros entram como contrabando e eles são distribuídos e vendidos para a população de modo bastante barato. E aí a gente tem algumas rotas que eu coloquei lá pro pessoal também. Pode colocar qualquer um dos mapas aí. Pimentel, você vai me interromper, por favor, se aprendendo você quiser, tá? Eu mandei acho que 3 mapas para Fabi, vocês podem colocar qualquer um deles que já dá pra gente ver. Ó, essa aqui é uma rota histórica lá do Paraguai que a gente chama de rota caipira, tá? É essa seta que sai reta. Então o que acontece? Ela fica no Paraguai e aí ela sai do Paraguai, passa pela pontinha do Mato Grosso do Sul ali, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, e aí ela vai entrando para o Paraná e entra no estado de São Paulo até chegar no Porto de Santos. A outra rota a gente tem bem na diagonal aí, que é do Paraguai, a gente chama essa de rota caipira. Você sai dali, você coloca os produtos e os cigarros contrabandeados dentro de fazendas no Mato Grosso do Sul, você sempre tem que ter um fazendeiro que tope o contrabando lá, e aí a gente vem pelas planícies aqui, Presidente Prudente e tal, até chegar também no Porto de Santos, ou fazer a distribuição toda por São Paulo. Do Porto de Santos, os caras vão levar pó e maconha e o cigarro vai ser deixado nessas regiões centrais de São Paulo. Praz, 25 de março, toda essa região. Essa é o que a gente chama de rota por terra, rota caipira. Aí se vocês puderem colocar... E isso é historicamente construído, tá? O pó vem aqui também. É essas apreensões que acontecem no Paraná que vocês veem o pessoal fazendo react, essas coisas assim. Aí essa é a rota Solimões. A rota Solimões, ela vem pela Colômbia, pode vir também pelo Paraguai e pela Bolívia, mas ela vem pelo Rio Negro e pelo Rio Solimões. É a que abastece o norte e o nordeste do contrabando de possivelmente o cigarro de Natal da Bahia, possivelmente. Isso, estima-se que 27 bilhões em contrabando por ano chega de cigarro aqui e a gente consegue apreender 10% disso daí. Então é muito dinheiro. 27 bilhões. Então te perde uma fortuna de ICMS e de imposto federais. Não só isso, né? Você acaba usando um cigarro tão de má qualidade que isso aumenta muito a doença da população, uma série de coisas. E essa é a rota... Carrega o SUS, né? Essa é uma das rotas que a gente tem tanto do vape quanto a rota, que agora o vape e o cigarro eletrônico tá chegando com tudo aqui também, entendeu? Porque os mais velhos, os mais novos, eles não fumam o cigarro falso. Os mais novos, eles vão fumar o vape e o cigarro eletrônico. O cara vai entrar no usuário através do vape. Através do vape. Desculpa, ontem à noite eu jantei com meus 3 filhos, não dei porrada em ninguém não, mas eu perguntei se eles tinham usado vape. E aí? Os 3 usaram, e minha esposa também falou que usou uma vez, mas eles não são usuários. Mas realmente, eles jamais iriam buscar o cigarro na vida e buscaram vape. E certamente buscaram um vape ilegal, né? Um vape contrabandeado, certamente. Não é crime usar o vape, né? Mas assim, você comercializá-lo sim. Mas cara, se você abrir qualquer site hoje de venda, sei lá, jogar lá venda vape, você vai encontrar para comprar muito facilmente. E aí o vape, ele tem um malefício para a saúde que é absurdo, velho. Como se você fumasse muitos cigarros. Você tem o vape que você dá 8.000 puffs, que chama, né? Que são 8.000 tragadas. Tem gente que termina com isso numa noite. Que isso, meu irmão. Sabe por que o cigarro, eu sempre falo assim, Pimentel, qual que é o rolê? O cigarro você tem que abrir ele, a caixinha, você tem que pegar o cigarro, você tem que colocar na boca e você tem que acender. E você faz uma contabilidade de quantos cigarros você tá fumando ali. Existe uma tensão entre você e o cigarro. Agora, o vape não. Ele é simplesmente colocou na boca, tirou, colocou na boca, tirou, colocou na boca, tirou. Ele é um scroll do TikTok, né? A mesma coisa que você ficar scrollando o TikTok. Eu acho que tem muito a ver com o período que a gente vive desse lance da
a dopamina é muito Dopamina, rápido. é. No TikTok você vai fazendo isso. 30 segundos você vai subindo ele. A rolagem automática no Instagram também você vai subindo ela. E o vape também é a mesma fita. Para vocês terem uma noção, em 2019, o Brasil apreendeu 1.420 vapes. Todo ano de Isso 2019. há 6 anos. Há 6 anos, antes da pandemia. Hoje, os caras fizeram, ano passado, 2024, eles fizeram uma apreensão no Porto de Santos de uma carga de 25 milhões de dólares, de reais em vape. Eram 300 mil vapes que eles prenderam. E as apreensões de vape, elas só vêm aumentando. Geralmente, o que os caras fazem? A maioria desses vapes, elas são produzidas na China e compradas a um preço muito barato. Eles saem da China, passam pelo Porto de Santos. No Porto de Santos, eles reabastecem e tal. E aí, lá dentro do Porto de Santos, eles vão para o Uruguai. Do Uruguai, eles vão para o Paraguai. E aí, volta por Rota Caipira, o vape, para o estado de São Paulo e para o estado do Rio de Janeiro. Então é uma sistemática de contrabando que traçou uma nova rota, uma rota chinesa. Geralmente os caras ou pegam na China ou eles vão pegar no Golfo da Guiné, que é aqui na África, que fica mais perto. Os chineses, eles têm investido muito no continente africano. É. Então o que acontece? Investe. O chinês vai enfiando tudo. Mano, o chinês, a hora que ele entra com tudo. Entendeu? Ele vai entrar com tudo e vai entrar pra quebrar. Então o Golfo da Guiné, os caras vendem lá, porque ali é permitido, virou uma feira moderna ali, e os caras pegam e fazem todo esse trabalho pra trazer aqui. E, Joel, sabe qual é a minha preocupação? Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Um é de uma rua do Rio de Janeiro chamada Dias Ferreira, que é a rua dos restaurantes, no bairro do Leblon, o bairro mais foda do Rio de Janeiro hoje, o bairro mais caro do Rio. Essa rua à noite, já foi lá, né, Vilela? Ela tomada de menores de idade vendendo vapes, né? Certamente contrabandeados. Essa garotada me conhece, ela me vê aí em podcast e tal. E essa garotada me aborda no auge do verão, me chamam de Capitão Pimentel, né? Pô, capitão, a gente vende o vape aqui, logicamente esse vape contrabandeado, e começamos a ser assediados pelo tráfico do Vidigal. Porque o bairro do Leblon, ele não é dominado por facção, pelo amor de Deus, mas a favela do Vidigal, que é Comando Vermelho, é do lado ali, né? Na subida da Niemeyer. Então, esses menores que vendem essa substância, eles são obrigados a pagarem taxas para a facção, para o Comando Vermelho, para que autorize a venda desse produto num bairro de restaurantes. E depois eu busquei na internet a maior apreensão de vape no Rio de Janeiro. Ela não é uma apreensão como essa do Porto de Santos, é uma apreensão aí com 1.500 unidades de vape, numa favela do Comando Vermelho. Ou seja, a maior apreensão de vape realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro foi dentro do domínio territorial do Comando Vermelho. Ou seja, o vape no Rio de Janeiro já pertence ao Comando Vermelho? Então, cara, essa apreensão que você está falando é uma apreensão de varejo, se você for pensar, né, na reta final. Essa apreensão que foi feita em Santos é uma apreensão de atacado que vai fazer essa distribuição. Cara, ali no Rio de Janeiro, você sabe muito bem disso daí, que tem lugares que você só pode vender um tipo de cigarro, você só pode vender um tipo de coisa que os caras dominam. Dentro das comunidades, o vape também é dominado pelas facções criminosas. Mas esse atacadão aí é PCC? Cara, tem pessoas do PCC que trazem, porque isso vem em caminhões que, por exemplo, vem cocaína, vem maconha, vem tudo junto. E tem os importadores que fazem essa exportação e livre mercado. Eles são autônomos, por exemplo. O Cigarreira, que é aquele cara que estava envolvido no caso Gritzbach, há uma suspeita de que ele mexeria com essa exportação de cigarro. O fato é que a polícia ela fica muito ligada nesse lance do tráfico internacional de drogas. Ela tá focada na maconha e cocaína, polícia. Exatamente, porque a distribuição é fora do país, né, Pimentel? É o que dá muito dinheiro e vai pra alfândega. Aqui dentro do país você tem uma distribuição muito grande do cigarro. Cara, você me colocou uma história aqui. Um dia tu vai chamar ele pra conversar com ele aqui, que é o Bettini.